A individualidade. Julgarmos-nos indivíduos certamente é uma brincadeira de mau gosto. Infelizmente, essa vã ilusão existe dentro de cada um de nós. Lamentavelmente, sempre pensamos o melhor de nós mesmos, jamais nos ocorre a ideia de não possuirmos uma individualidade autêntica. O pior de tudo é que até nos damos ao luxo de acreditar que desfrutamos de vontade própria e plena consciência. Pobre gente! Que nécios somos! Não há dúvida que a ignorância é a pior das desgraças. Dentro de cada um de nós existem milhares de indivíduos diferentes, tipos diferentes, eus que brigam entre si e que lutam pela supremacia, sem qualquer ordem ou acerto entre si. Se fossemos conscientes, se despertássemos de tantos sonhos e fantasias, quão diferentes seriam nossas vidas. Porém, para o cúmulo da desgraça, as emoções negativas, as autocomiserações e o amor próprio nos fascinam, nos hipnotizam, e nunca permitem que nos lembremos de nós mesmos a fim de nos vermos tal qual somos. Acreditamos ter uma única vontade, quando, na realidade, temos muitas vontades diferentes, cada eu tem a sua. A tragicomédia de toda essa multiplicidade interior torna-se pavorosa, as diferentes vontades internas chocam-se entre si, vivendo em permanente conflito e atuando em diferentes direções. Se tivéssemos verdadeira individualidade, se possuíssemos autêntica unidade em lugar de sermos uma multiplicidade, teríamos também continuidade de propósitos, consciência desperta e vontade própria, individual. Mudar esse estado de coisas é o mais indicado. No entanto, precisamos começar a ser sinceros conosco mesmos. Precisamos fazer um inventário psicológico de nós mesmos para saber o que sobra e o que falta. É possível conquistar a individualidade. Porém, se julgarmos já possuí-la, tal possibilidade deixará de existir. É evidente que jamais lutamos para obter algo que acreditamos já possuir. É a fantasia que nos leva a crer que já somos possuidores de individualidade, até existem escolas que ensinam isso. É urgente lutar contra a fantasia. Ela nos faz parecer como se fossemos isto ou aquilo, quando, na realidade, somos miseráveis, sem vergonhas e perversos. Pensamos que já somos homens verdadeiros, quando, na realidade, não passamos de mamíferos intelectuais desprovidos de individualidade. Os mitomanos julgam-se deuses, mahatmas, etc. Não suspeitam sequer que não possuem nem mente individual nem vontade consciente. Os ególatras adoram tanto seu querido ego que jamais aceitarão a ideia da multiplicidade de eus dentro deles mesmos. Os paranoicos, com todo o clássico orgulho que os caracterizam, sequer lerão este livro. É indispensável travar uma luta de morte contra a fantasia a nosso respeito se não quisermos ser vítimas de emoções artificiais e de falsas experiências, as quais, além de criar situações ridículas, detêm toda a possibilidade de desenvolvimento interior. O animal intelectual está tão hipnotizado por sua fantasia que sonha ser um leão ou uma águia, quando na realidade não passa de simples verme do lodo da terra. O mitômano jamais aceitará essas palavras porque se sente um arquierofante. Digam o que disserem, jamais aceitará o fato de que suas fantasias não passam disso, puras fantasias. A fantasia é uma força real que atua universalmente sobre a humanidade, mantendo o humanoide intelectual em estado de sonho e levando-o a crer que já é um homem de verdade, que já possui verdadeira vontade, individualidade, consciência desperta ou mente própria. Enquanto acreditarmos que somos não poderemos sair de onde estamos em nós mesmos, permanecemos estancados e, por fim, degeneramos e evoluímos. Cada um de nós se encontra numa determinada etapa psicológica, só conseguiremos sair dela se descobrirmos diretamente todas essas pessoas ou eus que vivem dentro de nós mesmos. É claro que mediante a autoobservação íntima poderemos ver as pessoas ou eus que vivem em nossa mente, as quais precisamos eliminar para conseguir uma transformação radical. Esta percepção, esta autoobservação, muda fundamentalmente todos os conceitos equivocados que temos sobre nós mesmos. Como consequência, evidenciamos o fato concreto de ainda não possuirmos verdadeira individualidade. Enquanto não passarmos a nos auto-observar, viveremos na ilusão de que somos e, consequentemente, nossa vida será um equívoco.
Não é possível nos relacionarmos corretamente com nossos semelhantes enquanto não acontecer uma mudança interior no fundo de nossa mente. Qualquer mudança íntima exige a eliminação prévia dos nossos eus, e de forma alguma, poderíamos eliminar esses eus se não observando-os em nosso interior. Aqueles que se sentem que pensam de si o melhor, aqueles que não aceitam a doutrina dos muitos eus, é claro que tampouco desejam observar os eus. Logo, qualquer possibilidade de mudança neles é impossível. Não é possível mudarmos sem eliminar alguma coisa. Se aquele que se sente possuidor de individualidade aceitasse o fato do que deve eliminar de si, não teria como ignorar o que deve eliminar. Porém, não devemos esquecer que aquele que crê ser auto-enganado, julga que sabe o que deve eliminar. Mas, na realidade, sequer sabe que não sabe, trata-se de um ignorante ilustrado. Precisamos nos desegoistizar para nos individualizar. Porém, para quem julga que possui individualidade, é impossível se desegoistizar. A individualidade é 100% sagrada. Raros são os que a têm, embora todos pensem tê-la. Como poderíamos eliminar eu se crermos que somos um eu único? Certamente, só quem jamais se auto-observou seriamente pensa que tem um eu único. No entanto, devemos ser bem claros neste ensinamento porque existe o perigo psicológico de se confundir a autêntica individualidade com o conceito de alguma espécie de eu superior ou algo parecido. A sagrada individualidade está muito além de qualquer forma de eu. Ela é, o que sempre foi e o que sempre será. A legítima individualidade é o ser, e a razão de ser do ser é o próprio ser. É preciso distinguir o ser do ego. Aqueles que confundem o ego com o ser certamente nunca se auto-observaram seriamente. Enquanto a essência, a consciência seguir enfrascada dentro desse conjunto de eus que temos dentro de nós, a transformação radical não será possível. Nota de rodapé. Essa individualidade aqui citada refere-se ao ser, o íntimo, Atman, que cada estudante deve encarnar algum dia para se tornar autêntico indivíduo.